A primeira vez que eu conheci o mercado de day trade foi operando Forex e eu achava que a minha função seria tentar adivinhar se o preço iria para cima ou para baixo. Foi aí que eu ganhei apenas prejuízo e ansiedade, tentando realmente adivinhar o que ia acontecer com os preços daquela parada. E o mercado de Forex era um mercado muito louco, porque ele funciona só de segunda a sexta, então eu chegava fim de semana, ficava super ansioso, esperando, nossa, só vou poder operar segunda. E ele tinha os horários certos de operação, que é quando abre a bolsa asiática ou quando abre a bolsa europeia, que a gente tem mais volume. Se você não sabe, o mercado de Forex, ele impacta todas as negociações que existem em moeda fiduciária do mundo. Então você tem lá pares de dólar com real, dólar com euro, euro com dólar, franco suíço com ien japonês. Então você tem todos os pares de moedas de todos os países. Aí as mais famosas é euro-dólar, euro-real, real com franco suíço, essas mais conhecidas, né? A moeda da Inglaterra também, enfim. E foi ali onde eu tive minha primeira experiência aprendendo com essa questão de day trade, de operação alavancada. Por que a gente fala operação alavancada? Porque quando você vai fazer day trade, normalmente, a corretora te empresta dinheiro para que você opere com mais do que você tem. Então vamos supor, eu tenho 20 dólares, mas eu quero alavancar em 10 vezes, então eu vou operar como se eu tivesse com 200. Nesse caso, se eu fizer 10% de lucro em cima de 200 dólares, quer dizer que eu fiz 100% do capital que eu tinha. Ou seja, 10 vezes 10 é 100. Só que algumas corretoras oferecem para você alavancagens até 100 vezes ou mais. E isso pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Porque se você está alavancado em 100 vezes, é muito mais fácil você perder todo o seu dinheiro com mais velocidade do que você realmente ganhar numa alavancagem de 100x. Só para você ter ideia, numa alavancagem de 100 vezes, se o ativo andar 1%, você já dobra o seu dinheiro. Mas se ele cair 1%, você perde todo o seu dinheiro. Então isso seria uma alavancagem só para quem é muito experiente e realmente sabe o que está fazendo. Mas depois de tudo isso, dessa experiência que eu tive com o mercado de Forex, né? Aprendi inclusive com o Guilherme Cardoso, eu sempre gosto de lembrar. Eu fiz uma imersão de um fim de semana lá com ele. E hoje ele é super famoso no Instagram, ele tem vários cursos, é um trader profissional. Depois disso, eu deixei o mercado de operações no futuros, do day trade de lado, e entrei no mercado cripto, jogos e tal, você já sabe. E agora eu voltei para o mercado de operações de levinho, com um pouco mais de conhecimento, com um pouco menos de ansiedade, com mais calma. Porque nem tudo precisa ser feito na hora, igual eu explico aqui. E o mercado cripto é diferente do mercado Forex, porque o mercado cripto te abre uma janela de oportunidades muito maior, porque é 24/7, ele não para nunca. Então tá 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode estar operando no mercado de cripto. E isso traz muitas possibilidades, inclusive de você poder perder todo o seu dinheiro. Eu gosto de deixar claro, cara, porque operação no mercado futuro não é algo que você chega aqui, tenta a sorte e vai sempre sair ganhando. É uma parada que você precisa estudar. Então não adianta você chegar, vou tentar. Não, você tem que estudar, tem que realmente estudar. Aprender análise gráfica, aprender padrões, aprender a usar indicadores, aprender um pouco de análise fundamentalista para que você consiga melhorar os seus trades e nem sempre você vai sair ganhando. Então outra coisa muito importante, antes de você começar, é o gerenciamento de risco. Eu sempre falo disso. Gerenciamento de risco é essencial. Então, sempre que for operar, gerencie o seu risco. Por exemplo, eu gosto de usar o gerenciamento de 5% do salário. Se esse mês eu tive um salário de R$3.000 e eu quero começar a operar no futuros, eu vou pegar 5% disso, que seria R$150 só. Caso eu perca esses R$150, eu vou ficar triste? Com toda certeza vou, porque ninguém gosta de perder dinheiro. Mas não vai me deixar em depressão, não vai me deixar quebrado, não vai acabar com a minha vida. Eu só vou perder R$150, passou um mês, o problema já foi resolvido, porque eu já tenho mais 150 para tentar de novo. Então, tenha consciência, não adianta meter o louco, querer vir aqui e achar que você é o bichão, porque você não é. O mercado é totalmente manipulado e na maioria das vezes ele vai passar a perna em você. Então você realmente é uma coisa que você tem que estudar frequentemente, saber exatamente o que você está fazendo e gerenciar o risco para você não perder mais do que você deveria.
E para fazer essas operações, você precisa conhecer a Margex, que é uma das corretoras mais completas, modernas e seguras do mercado cripto. Com ela você pode comprar, vender, operar com toda a segurança, usando uma plataforma muito simples e intuitiva e muito rápida. Além disso, a Margex oferece diversas ferramentas gratuitas que vão facilitar suas operações, desde indicadores e osciladores profissionais até uma alavancagem inteligente e o incrível recurso de copy trade, que permite você copiar automaticamente as estratégias dos traders mais rentáveis do mercado sem custo algum. Então crie sua conta agora mesmo e comece com 3 bônus exclusivos. O primeiro vai ser um presente de $50 que você pode usar dentro da plataforma e testar todos os recursos sem risco. O segundo é ainda melhor. Ao depositar $100, você recebe mais 50 de bônus instantaneamente. E o terceiro é o toque final, que usando o link da descrição, você ganha 20% de saldo extra direto na sua conta, aumentando ainda mais o seu poder de negociação. Com todas essas vantagens, é totalmente possível alcançar lucros reais em poucas semanas, mesmo que você esteja começando do zero. E tudo isso acontece no mercado de futuros, com gerenciamento de risco integrado e uma plataforma que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se quiser aproveitar esse bônus exclusivo e começar ainda hoje a operar no futuros sem precisar fazer KYC, o link está aqui na descrição desse vídeo. Porque aqui eu criei minha conta usando só meu e-mail, não pediram nome, não pediram documento, não pediram nada. É uma corretora muito grande, eu mando o dinheiro da minha MetaMask para cá, opero e retiro daqui para minha MetaMask da mesma forma. Aí da MetaMask vai para um cartão cripto, para qualquer coisa, para mim poder gastar. E outra, eu não fico fissurão operando todos os dias, toda hora, o tempo todo. Eu espero realmente surgir uma oportunidade. E para isso, às vezes a gente tem os sinais que a própria Margex manda, tem o grupo de sinais gratuito aqui no Telegram, como está aparecendo aí para você. Então, sempre que surge uma oportunidade, é enviado um sinal. Igual o último sinal que foi enviado é o seguinte: se o Bitcoin perder $87.500, seria o momento de abrir uma operação vendida, um short, com a meta de 83 mil. Mas, como a gente pode ver, ele não perdeu os 87.500, então esse sinal aqui já não vale mais. Vamos esperar vir um próximo. E o grupo aí é gratuito, eu vou deixar o link na descrição para você, juntamente com o link para você poder criar sua conta na Margex. Agora, vamos falar de um indicador, uma estratégia simples para você poder começar suas operações. Como eu sempre falo, primeira coisa que eu faço, deixa eu fechar isso aqui para ficar melhor para a gente ver o gráfico. Primeira coisa, quando você for operar, quanto menor o tempo gráfico, mais incertas serão suas operações. Se você quer operar no gráfico de 5 minutos, tenha consciência que você está operando na loucura. Você realmente está jogando na loteria, tentando acertar o que vai acontecer. 5 minutos é muito incerto. Você não tem como tentar prever um padrão gráfico. Você não tem nada. No gráfico de 5 minutos, você não tem nada. É contar com a sorte e vamos ver o que vai dar, oba-oba. Quanto maior o tempo gráfico, melhores serão suas operações. Então, o que eu costumo fazer? Antes de abrir uma operação, eu entro primeiro no gráfico diário. Então, aqui, Bitcoin com dólar, o gráfico do Bitcoin com dólar, no diário, olha só o que está acontecendo. Por que eu entro no gráfico diário primeiro? Porque a primeira coisa, antes de iniciar a operação, é entender a tendência. Então, se a gente olhar aqui alguns dias atrás, o que estava acontecendo? O Bitcoin estava em tendência de baixa, certo? Tá claro que ele estava caindo. Por que é importante a gente entender a tendência de um ativo? Porque se um ativo está em tendência de baixa, eu não vou fazer operações, isso no gráfico diário, tá? Se ele está em tendência de baixa no gráfico diário, eu não vou entrar lá no gráfico de 15 minutos, que é um gráfico bacana para a gente fazer operação, e abrir um long, por exemplo. Abrir uma operação apostando na alta. Porque a tendência é de baixa. Então não adianta eu operar contra a tendência. Toda vez que eu operar contra a tendência, eu tenho uma grande probabilidade de perder todo o meu dinheiro, tomar um fumo e ficar no prejuízo. Então essa é a primeira coisa. Nesse exato momento, a gente consegue ver aqui, se a gente puxar, ele está num pequeno padrão de alta agora, Uma linha de tendência de alta. Ele está numa leve tendência aqui, olha só. Ele está subindo.
No curto prazo do gráfico diário, a gente pode ver que ele realmente está respeitando essa subida, está fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Tudo bem que ele fez um topo duplo aqui, né? Ele está brigando para tentar romper os 94 mil, não está conseguindo, só que os fundos que ele está fazendo está sendo cada vez mais alto. Então isso coloca o Bitcoin novamente em uma tendência de alta no curto prazo. Então isso é muito importante. Se ele está em tendência de alta nesse momento, quando eu entrar lá no gráfico de 15 minutos, eu não vou abrir uma operação de short. Eu não vou operar contra a tendência do momento, porque senão eu posso perder. O que eu vou buscar? Operações de long, operações comprada, operações apostando na alta, esperando pequenas correções do Bitcoin para poder operar comprado, certo? Então já tracei aqui uma linha de tendência, vou colocar aqui também algumas linhas de fundos que o Bitcoin fez para que a gente possa definir bons momentos de entrada e saída. Então olha só, a gente tem um fundo aqui, a gente tem outro ali e vou traçar aqui também esse topo que está muito forte e um outro aqui só na sombra que ele deixou nesse momento aqui. Beleza? Então a gente já tem alguns alvos, umas marcações bem interessantes para nossas operações. Isso tudo aqui no gráfico diário. Agora que eu já marquei o básico do básico, que é topo, fundo e linha de tendência, tá? Lembra que eu falei? Tem que estudar, tem que saber pelo menos o básico do básico de análise gráfica para poder operar no futuros. Então eu coloquei ali algumas marcações. O próximo passo é a gente escolher os indicadores que a gente vai usar. Eu, particularmente, gosto de usar sempre uma média móvel e algum outro indicador. Eu nunca uso mais de 3, tá? Porque usar mais de 3 indicadores pode deixar as coisas muito complexas. Então eu gosto de pegar ali, no máximo, 3 indicadores para a gente poder usar numa operação. E hoje eu quero te mostrar um indicador que ele chama Mass Index, que ele basicamente vai tentar medir quando que o ativo está perto de fazer uma reversão de tendência. Aqui na Margex, se você clica em Indicators, você vai ver que tem várias opções aqui que você pode usar. Se o seu tiver tudo em português, você vai ter que buscar por índice de massa. Como o meu está em inglês, eu vou colocar aqui, é o Mass Index. Beleza? Cliquei, já apareceu aqui embaixo. Agora a gente pode configurar esse indicador para ficar de uma maneira mais compreensível. Eu posso vir aqui no Configuração, Style, e deixar ele numa cor diferente e aumentar um pouco a espessura. O que ele vai mostrar para a gente? Sempre que ele tiver muito alto, quer dizer que a volatilidade, o volume daquele ativo está num bom momento e provavelmente pode estar acontecendo uma reversão. Então, quando ele sobe muito e ele começa a virar esse indicador, pode ser que ocorra uma reversão naquele momento. Lembrando que aqui a gente está no gráfico diário do Bitcoin, certo? E olha só como foi mostrado aqui, antes dele entrar nessa reversão, que ele vinha numa tendência de alta, tá? Aqui, ele estava meio que lateralizando numa tendência de alta aqui nesse momento. Aqui, ele vinha nessa tendência de alta, lateralizando, certo? Até que quando ele chegou aqui nesse dia, olha só, a gente pode ver que houve aqui, nesse momento, nesse ponto, uma inversão de tendência, que foi o que levou o Bitcoin a derreter. Realmente, ele inverteu sua tendência e entregou ali menos 30% de queda. Aí você imagina, se você está operando alavancado e você pega uma inversão de tendência dessa de 30%, se você estiver usando 10x de alavancagem, você multiplica 300% do seu capital. Então, é assim que ele funciona. E não só para queda, ele funciona para mostrar uma alta também. Então, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, quando houve uma... Aqui, nesse ponto aqui, ele vinha numa tendência de baixa aqui, certo? O Bitcoin. Nesse ponto aqui, o volume estava muito alto, ele subiu muito o Mass Index e ele começou a virar. Logo que ele virou, o que aconteceu? Depois dessa marcação, o Bitcoin entrou numa tendência de alta. Então, se a gente pegar esse movimento aqui que o Bitcoin fez, foi 47% de alta. Claro que numa operação de muitos dias. Por isso que eu falei, quanto menor for o tempo gráfico, menos relevante é.
Então não adianta você querer fazer operação de 5 minutos, de 2 horas, aí você tem que ter um bom conhecimento, isso aí seria mais uma aposta na loteria, tá? Agora, quando você pega aqui os seus bons indicadores e olha no longo prazo, aí você tem uma chance bem maior de acertar suas operações. Então basicamente é isso que ele marca. Toda vez que esse índice subir muito e você vê que ele está fazendo uma curvinha, provavelmente teremos uma inversão de tendência. Igual agora, ó, ele está virando aqui para baixo, só que ele está muito aqui abaixo, ó, ele nem está aqui tão alto. Se ele tivesse tão alto quanto dessas últimas vezes aqui nesse topo, aí eu poderia dizer, pô, pode ser que realmente venha uma inversão de tendência do Bitcoin agora para começar a derreter. Só que ele está aqui muito embaixo, então não tem tanta relevância assim na questão de uma inversão de tendência. Lembrando que essa primeira análise que a gente faz é no gráfico diário, mas a gente vai descer para o gráfico de 15 minutos para realmente ver se tem uma boa operação, tá? Junto com esse gráfico do Mass Index, eu gosto de usar também o gráfico da média móvel. Então a gente pode colocar aqui uma EMA, Moving Average Exponential. Ele vem por padrão a média móvel de 9 períodos, mas a gente pode usar aqui a de 21, que é bem interessante também. Ela serve tanto como suporte quanto como resistência. Então vou deixar essa média aqui azulzinho mesmo e vou colocar um pouquinho maior o traçado dela para a gente conseguir identificar. Então tá aí. Com esses dois indicadores, os três, né? A gente traçou topos e fundos, linhas de tendência, colocamos uma média móvel de 21 e temos o indicador aqui, o Mass Index, para mostrar como que está o volume naquele momento, se ele está numa possível reversão de tendência, e nesse momento o Mass Index está mostrando que ele realmente está aqui embaixo, então nada muito relevante. Aqui no gráfico diário, a gente tem ele bem distante da média de 21, então pode ser que ele esteja já numa zona de querer voltar ali para a média de 21 períodos. Então a gente já tem algumas informações importantes aqui. Nesse momento, vou descer aqui para o gráfico de 15 minutos e ver se realmente a gente tem uma oportunidade de operação. Aí olha só, eu vou abrindo aqui, vamos diminuir um pouco esse do Mass Index, que a gente já olhou lá. Aqui também, ó, de acordo com o Mass Index, tá num ponto mais ou menos, né? Tá neutro ali, tá na metadinha. E aqui tem as linhas que a gente traçou, tanto topo e fundo e as tendências de alta e tal. E você vê que no gráfico aqui de 15 minutos, nos últimos candles, ele tá literalmente andando de lado, cara. Fim de semana é uma tristeza, né? Ele não vai nem para lá nem para cá. Tá andando literalmente de lado. E aqui a gente tem também uma curta tendência de alta no gráfico de 15 minutos. E você pode ver, ó, teve um momento que teve uma queda aqui. Aí vê acontecendo a queda e o cara, vou operar vendido que vai dar bom. Aí muitas vezes ele vem, abre uma operação aqui na queda, só que aí o ativo começa a lateralizar. Por quê? A tendência macro no gráfico de um dia está em tendência de alta. Então é uma besteira você tentar operar agora em short, né? Operar vendido, sem ter experiência, sem saber o que você está fazendo. Agora, se você já tem outros indicadores, já tem experiência, porra, aí você faz o que você quiser. No meu caso, como eu não tenho tanta experiência, eu não tenho tanto conhecimento assim, de forma alguma eu opero contra a tendência. Então, nesse caso aqui, eu esperaria um gatilho para mim poder abrir uma operação de long, apesar que aqui ó, você pode ver que ele já pegou um fundinho aqui bem bacana, do gráfico de 15 minutos, ó. Teve um fundo aqui nessa região, ele está próximo e ele está voltando a subir, ó, voltando a puxar lá para a média de 21 períodos do gráfico de 15 minutos também. A gente sabe que é um ativo que está em tendência de alta, então onde seria o melhor ponto para mim abrir uma operação aqui nesse gráfico? Seria aqui embaixo, ó, com Bitcoin a 89.400. Ali seria uma operação perfeita. Ele bater ali no 89.400, a gente entra comprado, esperando uma possível alta. Um outro ponto que seria bacana, talvez, da gente fazer uma operação aqui, eu acredito que seria aqui em 90.140, tá? Por que em 90.140? Porque abrindo uma operação aqui, a gente pode colocar o nosso stop lá em 89 mil, certo?
Então você põe o gatilho para abrir a operação mais ou menos aqui, nos 90.100, deixa um stop ali embaixo, nos 89, porque se por acaso ele for abaixo daquilo ali, tem uma grande probabilidade dele cair um pouco mais, você já protege sua operação, e como alvo, a gente pode deixar ali os 92 mil. Então vamos supor que a gente conseguisse pegar essa operação, ó, seria 3%, né? Aí, levando em consideração sua alavancagem, se você estiver usando uma alavancagem de 5x, você faria 15% de lucro nessa operação. A alavancagem de 10x, você faria 30% de lucro. Lembrando, quanto menos conhecimento, menor a sua alavancagem. Então, não vai meter o louco aqui usar 60x, 100x de alavancagem, porque senão você nem consegue colocar o stop lá embaixo. Eu já falei sobre isso em algumas outras aulas. Quanto menos você tem conhecimento sobre operações aqui no mercado futuro, menor vai ser a sua alavancagem. Então, usando esses indicadores de hoje, nesse exato momento, nenhuma operação também para eu poder abrir e entrar agora, mas temos uma perspectiva caso ele bata aqui nesse ponto, ou melhor, aqui embaixo, a gente pode abrir um longzinho aí, ó. Lembrando que a linha de tendência de alta, que seria essa amarela aqui, deixar amarela para você ver, que a linha de tendência de alta macro do gráfico diário está ali embaixo. Então, ele ainda pode vir corrigir até essa linha amarela, que estaria seguindo a tendência, não seria algo tão ruim. Então, se a gente esperasse até mesmo ele chegar e bater nessa linha amarela para abrir uma operação, aí seria mais perfeito ainda. Aí você teria um bom momento de operar num long, ó. Que olha só, a última vez que ele bateu nessa linha da tendência de alta aqui, foi nesse ponto e ele entregou quanto de valorização? Entregou 11%. Aí se você tivesse alavancado em 10x, isso seria 110%, ou seja, você dobra seu capital numa operação. Então você está vendo que essa questão de operar no day trade, cara, é uma parada mais assim, de paciência mesmo. Não adianta você querer chegar aqui qualquer hora, vou abrir uma operação agora. Não. Tem que ir na moral, cara. Olha ali o gráfico, pega seus indicadores que você vai usar no dia, fica tranquilo. Não queira fazer, só porque eu tô aqui, eu tenho que fazer uma operação agora. Não, de forma alguma. Aqui mesmo, ó, mesmo nesse ponto aqui, eu acho que não seria tão interessante eu abrir uma operação. Seria ou aqui embaixo nesse fundo, ou quando o Bitcoin vier e encostar nessa linha de tendência de alta aqui, nessa barra amarela subindo. Aí sim seria um bom ponto para mim poder abrir uma operação. E você? Quais são as estratégias que você tem usado caso você já esteja operando no futuros? Compartilha com a gente aí na descrição desse vídeo. Eu vou deixar, como eu falei, o link da Margex tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário para você poder criar sua conta sem ter que fazer verificação, sem KYC, sem nada disso e poder começar suas operações. Inclusive, aqui, uma coisa muito interessante que não tem em outras corretoras é que se você for operar no Bitcoin, você pode usar aqui o próprio Bitcoin como garantia. Ou seja, dá para fazer estratégias de delta neutro, shortando em 5x com 20% do capital enquanto você deixa 80% aqui. Então seria uma estratégia aí para poder aumentar a quantidade de satoshis. É algo um pouco mais avançado, um amigo nosso, o Pastor, me mandou essa dica, inclusive um abraço, Pastor, obrigado pela dica, mas talvez eu faça um vídeo futuramente explicando melhor como funcionaria essa estratégia, mas não é uma estratégia de ganhar dinheiro, de fazer lucro, é uma estratégia de aumentar a quantidade, a exposição em um determinado ativo. Então, por exemplo, aqui a gente tem Bitcoin, tem Ethereum, Solana, BNB. Se você é holder de um desses tokens, você pode estar usando eles como garantia aqui e operar no par do próprio token para poder aumentar a quantidade que você tem dele sem correr muito risco. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima a playlist completa de vídeos com dicas e indicadores aqui do mercado futuros para você poder acessar.